Hoje eu quero falar com você sobre algumas coisas que farão com que a gente tenha acesso às bênçãos de Deus. Existem coisas que nós temos que fazer, que são fáceis, para que nós possamos receber as bênçãos, e se nós não fizermos essas coisas, fica difícil. De que coisas eu estou falando? Primeiro, para se receber a bênção de Deus, é preciso ter fé. Segundo, é preciso aprender a fazer a oração da fé, que é aquela oração baseada na revelação da palavra. Ou seja, a gente entende pela palavra que certa bênção nos pertence, então de acordo com aquilo que Deus falou ao nosso coração, a gente ora e reivindica aquilo que Ele nos falou. Terceiro, depois de orar, a gente tem que confiar que aquilo que nós determinamos nos foi dado. Quarto, nós temos que nascer de novo. Para termos acesso completo a todas as bênçãos de Deus, nós temos que nascer de novo. Quem não nasce de novo não entra no reino de Deus. Por que precisamos nascer de novo? Porque o homem, o ser humano, ele já nasce morto em delitos e em pecados. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Entenda o seguinte: quando a criança nasce nesse mundo, eu digo homem no sentido genérico, tanto faz se é homem se é mulher, nasceu a criança, ela já nasce morta espiritualmente, ou seja, separada, afastada de Deus, por causa do pecado de Adão. Às vezes você olha, é inocente sim, mas por causa do pecado de Adão, o ser humano já nasce contaminado com a semente do mal. Os judeus na época, eles se gabavam dizendo que eles é que eram de Deus e desprezavam os outros. Eles se achavam os melhores porque eles eram descendência de Abraão, descendentes físicos. Mas Jesus disse para eles o seguinte: vós tendes por pai ao diabo, e vós quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é o homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Só depois que a pessoa nasce de novo, é que o diabo perde o domínio sobre ela. Enquanto isso não acontecer, o diabo tem autoridade sobre a pessoa. Mas quando a pessoa nasce de novo, ela sai de debaixo dessa autoridade e ela então passa a ser verdadeiramente uma pessoa livre. Eu estou falando nascer de novo, não quer dizer que a pessoa vai reencarnar, vai reincorporar, vai vir numa nova vida, não. O novo nascimento, Jesus explicou, a pessoa tem que nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que é o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não nascer de novo, ela continua sendo aquilo que ela é. A Bíblia conta lá em João 3, versículo 1, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era um dos príncipes dos judeus. E esse homem foi ter com Jesus de noite. Ele havia observado o ministério de Jesus. Ele havia ouvido Jesus ensinar. Ele se convenceu de que Jesus era, na verdade, alguém vindo de Deus. Ele se convenceu que Jesus é a verdade, mas ele não tinha coragem de confessar isso diante dos outros. Então ele foi ter com Jesus de noite. Ele sabia, não só ele, mas como os judeus ali da sinagoga também sabiam que Jesus era enviado de Deus. Só que eles não tinham coragem de confessar isso diante das pessoas. Como muita gente hoje sabe que Jesus é a verdade, que Jesus é a solução do problema, mas ela não tem coragem de confessar. Ela não tem coragem de procurar Jesus claramente. Faz oração escondido em casa, no trabalho, quando ninguém está vendo. A pessoa tem vergonha até de carregar a Bíblia. Esse homem era um dos principais dos judeus ali,
e ele foi procurar Jesus de noite. E ele chegou com uma boa conversa, ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, aparentemente, aquele homem estava bem com Deus, confessando que Jesus era vindo de Deus, que Deus estava com Jesus e não sei mais o que. Mas Jesus então cortou o barato dele de cara. Jesus disse: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos: não vem com essa conversa de político para querer me agradar. Você não é nascido de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos então ficou confuso. Como é que ele ia nascer de novo? Ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ou ele não disse, mas ele deve ter pensado: será que depois que eu morrer eu vou reencarnar? Jesus disse: nada disso. Jesus respondeu: em verdade eu te digo que se alguém não nascer da água, que simboliza a palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E quem não entra no reino de Deus, meu irmão, não toma posse das bênçãos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. No vídeo número 142, eu expliquei sobre o que é nascer da carne e do Espírito. Eu não vou repetir isso aqui hoje, mas se você não viu ou se não lembra, não sabe como é, quer saber, assista o vídeo 142. Vai no meu canal, procura esse vídeo e assiste, porque é muito importante você saber essas coisas. Então, Jesus estava dizendo aqui que ainda que fosse possível o homem reencarnar, veja bem, não é possível. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, ou seja, só se vive uma vez nessa terra. Não tem esse negócio de reencarnação. Isso é balela, é conversa do demônio. Mas Jesus estava dizendo que ainda que isso fosse verdade, se o homem pudesse morrer e reencarnar, ele ia continuar sendo carne. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne. O novo nascimento é a recriação do espírito humano, não do corpo. Enquanto você não nascer de novo, quer dizer, o seu espírito não for recriado, você não vai passar de um religioso. Você vai ficar fazendo sacrifício, penitência, reza, campanha, você vai orar, vai suplicar e nada vai acontecer. Por quê? Para que aconteça é preciso que você nasça de novo. O seu espírito tem que ser recriado em Cristo, porque o espírito humano já está contaminado pelas astúcias do demônio, está contaminado pelo diabo. Jesus diz que quem não nascer de novo não entra no reino de Deus, não toma posse das bênçãos. Um dia o nosso corpo vai envelhecer, ao ponto de não servir mais para ser a nossa morada, porque nós somos um espírito, que temos uma alma, um intelecto e habitamos num corpo. Esse corpo um dia não vai suportar mais, não vai servir mais para a nossa morada. Então nós vamos ser recolhidos e nós vamos estar para sempre com Deus. De que maneira? Eu não sei. Só sei que o Senhor disse em Isaías 65:17, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, o que diz aqui? Que nós estaremos para sempre com Ele nessa nova terra. Mas aquele que não tiver nascido de novo, esse, quando deixar o corpo, ele está perdido, estará perdido. Em Efésios capítulo 2, no versículo 10, está escrito: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Aqui fala da pessoa que nasceu de novo. Muita gente diz que Deus transforma as pessoas. Na verdade, Ele não transforma, Ele faz da pessoa uma nova criatura, porque Ele te dá um novo espírito. Ele cria em nós um espírito novo. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem foi recriado em Cristo
depois que nós somos lavados pela palavra e recebemos de Deus um novo espírito, aquele sujeito antigo que habitava em nós não existe mais. Aquele sujeito que antigamente era usado pelo diabo já não é mais. Antes o diabo conseguia dominar a pessoa, forçava a pessoa a fazer o que ele queria, porque ele conhecia o espírito da pessoa. Aquela velha criatura estava na mão dele, mas agora, depois que nasceu de novo, essa pessoa não é mais a mesma. Ela foi recriada, a mente dela não é mais aquilo que era antes. O demônio não consegue mais dominar essa pessoa com as tentações dele. Diz a Escritura Sagrada em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. E quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-la? Ninguém, meu irmão. O diabo não conhece. Ele conhecia a velha criatura, onde ele conseguia botar na mente da pessoa as tentações, as ideias dele, e a pessoa fazia. Agora nós somos nova criatura. O bicho não tem mais como nos controlar, nos dominar, porque nós temos a mente de Cristo. A pessoa que antes morava nesse corpo, a qual o diabo usava para fazer suas maldades, já não mora mais aqui. Aqui agora mora uma nova criatura, um novo espírito que não deve coisa alguma para o diabo. Essa é a obra que Deus faz em cada pessoa que se entrega a Ele. Ele faz de cada um de nós seus verdadeiros filhos. Muitas vezes a pessoa entende errado. Quando ela lê lá no Evangelho de João, onde diz lá, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a pessoa pensa, então eu sou filho de Deus porque eu creio em Jesus, eu recebi Jesus. Mas não é. Não é isso que a Escritura diz. Aqui diz que a pessoa que crê, foi dado a ela o poder, ou seja, o direito de ser feito filho de Deus. Quando você ouviu o Evangelho e creu em Jesus, foi te dado esse direito de se tornar um filho, uma filha de Deus. Mas não quer dizer que você se tornou. Quando é então que você vai se tornar um filho, uma filha de Deus? Está escrito aqui no versículo 13. Diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Ou seja, nasceram da água e do Espírito. Aí você se torna um filho de Deus. Quando eu recebi Jesus como meu Senhor, me foi dado o direito de me tornar um filho de Deus. Preste atenção nessa palavra. Tem gente que acha que basta crer em Jesus para se tornar filho de Deus. Não. Não é assim. Vai depender de como a pessoa vai assumir a palavra. Se ela vai reivindicar os direitos dela, se ela vai buscar a promessa de Deus, ou se ela simplesmente vai deixar Deus de lado. A pessoa pode crer, mas ela não busca, larga para lá. Ela não toma posse daquela promessa. Muita gente ouve a palavra, crê, depois abandona, não quer mais saber. Então essa pessoa se tornou filho, filha de Deus? De modo algum. Ela ganhou o direito de ser feito filho de Deus, mas ela jogou esse direito fora. Ela não quis, ela desprezou. Irmãos, o novo nascimento é a obra pela qual nós nos tornamos filho de Deus. Saímos de debaixo do cabresto do diabo. 1 de João capítulo 5, versículo 18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A Bíblia Sagrada diz, em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. E tem gente que está dando lugar. Está dando lugar para o álcool, para as drogas, ao espírito do adultério, ao espírito da prostituição, do furto, da mentira. Esses espíritos, entrando na vida da pessoa, eles causam todo tipo de desgraça. E a pessoa diz, mas como é que isso está acontecendo comigo, se eu sou filho de Deus, filha de Deus? Você pode até ser, mas se depois que você conhece a palavra, você volta a fazer aquilo que você fazia antes, aquilo que a velha criatura fazia, você está dando lugar ao diabo.
você fez como diz em 2 de Pedro capítulo 2, versículo 22, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Você voltou a se sujar. Todo aquele que nasce de Deus, esse não vive mais em pecados. E diz aqui no versículo 18, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que isso significa? Significa que se eu nasci de Deus, eu sou uma pessoa livre, eu tenho autoridade sobre o maligno, eu tenho poder para dizer ao diabo, aqui você não vai colocar a sua mão, pega o seu mal e vai embora. E eu fico firme naquela palavra. Eu não preciso gritar, não preciso espernear, não preciso dar show, nada disso. Eu só tomo uma posição. E o inimigo tem que ir embora em nome de Jesus. Agindo assim, eu estou me conservando a mim mesmo. Preste atenção nisso. Se você fizer isso a partir de agora, tomar uma decisão e toda vez que o inimigo se levantar e se lançar contra você, você virasse para ele e proibir ele de tocar na sua vida, você vai ver que é isso o que estava faltando para você se tornar uma pessoa vitoriosa. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 9, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Nenhuma culpa, nenhum empecilho tem para aquela pessoa que está em Cristo. Não há culpa, não há empecilho, não há dificuldade para se conseguir a bênção. Eu tenho que saber que a qualquer hora do dia ou da noite em que eu precisar falar com o Pai, não há obstáculo algum entre a minha pessoa e a dele. O meu acesso é livre, não tem nada que faça com que Deus vá me virar o rosto. Porque eu estou em Cristo Jesus, eu nasci de novo, eu fui feito nova criatura, refeito em Jesus. E eu vou a Deus com a recomendação de Jesus. E Deus me recebe. Mas tem uma condição para isso. Diz a Escritura, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu explicar aqui que andar segundo a carne quer dizer você se deixar conduzir pelos desejos do corpo. Carne é o natural do ser humano. Nem tudo é pecado. Deus criou o homem e a mulher para que os dois se completassem. A união do casal é permitido, desde que seja em santidade. Nada desse negócio de que entre quatro paredes tudo é possível. Isso é conversa de Satanás. Diz a Escritura Sagrada, 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Já deu para você entender do que eu estou falando. Não é preciso eu rasgar o verbo aqui. Mas então, como eu ia dizendo, as paixões da carne, os desejos incontidos, não podem nos dominar. E não nos podem fazer com que nós andemos ansiosos por esses desejos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós fomos livres da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, quer dizer, contaminada pelas obras da carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, enviou o seu Filho num corpo humano, semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Espírito de Deus. Porque os que são guiados, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, é separação de Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quarta-feira eu vou falar mais sobre a importância do novo nascimento. Não perca o vídeo de quarta-feira. Agora eu quero orar com você. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, vamos orar. Senhor meu Deus, Tu és maravilhoso. O Teu amor por nós é tão grande que deste o Teu Filho para morrer no nosso lugar. E Jesus fez por nós algo inimaginável. Ele assumiu a culpa pelos nossos erros. Ele tomou para si as nossas dores. Ele sofreu o castigo que era para nós. Morreu a nossa morte e nos deu direito de sermos feitos teus filhos. Pai, eu oro por todas essas pessoas que têm deixado os nomes nos comentários do YouTube, do Facebook, essa que tem acompanhado os estudos que o Senhor tem me dado, essa que por meio da pregação tem crido em Ti. Ó Pai, essa pessoa tem o direito de se tornar um filho, uma filha do Senhor. E eu oro por ela para que ela não jogue esse direito fora, mas para que ela decida em Te seguir. Que o Senhor dê a ela o dom do arrependimento. E que ele e ela, que ainda não é batizado, que seja batizado. Que o Teu poder alcance cada uma dessas vidas, curando, libertando e abençoando. Em nome de Jesus, eu proíbo o mal de continuar oprimindo essa pessoa. Eu mando que saia dela e não volte mais. Assim seja. Amém.